chegou a hora da nossa reportagem especial. Há 30 anos, objetos voadores não identificados foram perseguidos por aviões caça da Força Aérea Brasileira nas áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Você vai conhecer agora gravações inéditas desse episódio, que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Foi assim que o Fantástico deu a notícia. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu a entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Veja agora, minuto a minuto, o que aconteceu naquele 19 de maio. Às 8h30 da noite, um ponto luminoso é avistado pelo controlador de tráfego aéreo na torre do aeroporto de São José dos Campos, São Paulo. Um avião Xingu da Embraer se aproxima para pouso e o controlador pergunta ao comandante: "Você está vendo o ponto luminoso?" O Xingu confirma o avistamento, muda a rota e tenta se aproximar do OVNI. Quem estava no comando do avião era o coronel Osiris Silva, que voltava de Brasília depois de tomar posse como presidente da Petrobras. Eu vi um objeto luminoso no espaço, parecia um astro normal. Eu voei na direção dele e após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer, a perder a intensidade e o brilho. 9h14 da noite. O controle de radar de São Paulo registra sinais sem identificação. 9h20. O controle aéreo em Brasília confirma a presença de objetos voadores não identificados. 10h23. O primeiro jato F-5 decola da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Ele carrega armamento de guerra pronto para ser acionado. 10h45. O radar da base aérea de Anápolis, em Goiás, detecta sinais no radar. Um Mirage também armado decola em busca dos OVNIs. 11h15 da noite. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto luminoso e começa a perseguir o objeto voador não identificado. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. 11h17. Mais um Mirage decola da base de Anápolis para perseguir os objetos. 11h20. O caça F-5 recebe pela primeira vez um sinal no radar de bordo confirmando a presença do objeto não identificado à sua frente. 11h36. O terceiro Mirage sai da base de Anápolis, mas não consegue contato visual com os OVNIs. Naquela noite, 5 jatos da Força Aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos. Os radares do Sindacta em Brasília registraram um total de 21 sinais desconhecidos no céu do Brasil. O grande personagem dessa história foi o controlador de voo que estava na torre de São José dos Campos. O sargento Sérgio Mota da Silva, que aparece nessa foto tirada na Torre de São José poucos dias depois do incidente, foi quem deu o primeiro alerta sobre OVNIs. 30 anos depois, Sérgio, que hoje é controlador de voo civil, deu a primeira entrevista para uma TV. Ele preferiu não mostrar o rosto. Tem alguma coisa aqui no setor noreste de São José? Um farolzinho por lá? Eu estou olhando bem, o bicho está parado. Sobe quem desce, vai para a esquerda e para a direita. Está paradinho lá. Estou olhando, não é estrela não, é um farol. A olho nu parecia um avião. Quando coloquei no binóculo para observar, é que eu vi que ele era extremamente cintilante e multicolorido. Tinha vermelho, azul, branco, lilás, um monte de cores, com uma certa predominância do laranja, mas ele era muito bonito. O controlador pediu ao avião Xingu para tentar avistar o objeto.
Eu expliquei a ele onde estava o objeto, pedi a ele que se ele tivesse avistamento ele me informasse. Você permanece com ele à vista? Assim, vou mostrar a ponta vista. Esse bem visível, poderia descrevê-lo? É uma estrela grande. Estrela grande e vermelha. Entendido, grande e bem vermelha. Controle de São Paulo será alertado. O controlador em São José dos Campos avisa ao controle São Paulo que o Xingu está perseguindo o OVNI. Positivo. Ele está perseguindo o troço. Está perseguindo o troço? Ela está indo atrás. Sério, está indo. Controle. Está vendo? Próximo de São Paulo, já da região do radar, esse objeto simplesmente desapareceu do radar. O Xingu também perdeu contato visual com ele. O avião Xingu abandonou a perseguição e pousou em São José dos Campos. Pouco depois, o controlador da Torre de São José alertou o controle São Paulo. Outros OVNIs estavam aparecendo no céu. Estou vendo 3 agora. São 3 luzes. Mas parecem estrelas. Mas o radar não pega estrelas. O que é isso? Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa? Hoje inteiro. Vai movimento, né? Rapaz, eu não sei. Pra mim, olha, aqui tá parecendo uma estrela. Mas tá com um monte de cor bonita, rapaz. Tá vermelho, amarelo, branco. Tá dando um monte de coisa. Pô, tão barato isso aqui. Deve ter uns cachos por aqui já pelas contas que eu tô fazendo aqui. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu tô ficando doido. Porra, rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Só 2 pontos brancos afastados mais baixos. Estão entrando na alinhamento da pista, além da cidade. Tem 2 altos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, no outro baixo agora. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom. O controlador Sérgio Mota da Silva faz uma revelação surpreendente. Ele tentou fazer contato com os OVNIs usando as luzes de balizamento da pista de pouso. Se eu aumentava o brilho do balizamento das luzes do balizamento, aliás, eles se afastavam. E se eu diminuía a intensidade das luzes do balizamento, eles se aproximavam. Pareciam responder de modo inteligente aos sinais que eu fazia com as luzes da pista de pouso e decolagem. O controlador Sérgio fala com um controle aéreo em Brasília. Fala, Brasília. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. É uma loucura isso aqui, cara. Pô, os que eu pude ver mudavam de cor o tempo todo. Vermelho, amarelo, azul, lilás, aquele festival de cores. As ocorrências terminaram já perto do nascer do dia, lá pelas 4 e pouco, 5 horas da manhã. Os últimos objetos foram vistos. Como é que tá a situação aí? Ô, rapaz, isso aqui foi um festival. E agora, como é que tá? Agora não sei o que é mais não. Você não informa nada. Positivo. Mas você não viu nada e não sabe nada. Positivo. O Fantástico também teve acesso às gravações das conversas entre os pilotos e a defesa aérea. Um desses pilotos era o capitão Armindo de Souza Viriato. Veja agora como foi que ele perseguiu um OVNI, com armamento pronto para ser usado. Eu tenho contato. Convite? Foi contato. Prossiga nesse contato, capitão. Capitão passando a Rojão. Caçador passando a Rojão. No código dos pilotos, isso quer dizer que o caçador, o avião caça, entrou na situação Rojão. O míssil está pronto para disparar. Prossiga nesse contato. Tem Judite agora. Judite significa que o alvo está no radar. Ou seja, o piloto pode atirar se for autorizado pela defesa aérea. Mas neste momento, o alvo se afasta em alta velocidade. Está aumentando. Aumentando a distância, confirma. Afirmativo. A distância está aumentando de novo, aqui. Passando rápido. Comportamento muito estranho, ok? O capitão Viriato falou sobre a incrível velocidade dos OVNIs numa entrevista ao Fantástico. Essa aceleração, o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea, deu aproximadamente Mach 15. Isso aí daria em torno de 15 mil km por hora.
15.000 km por hora é uma velocidade muito acima dos jatos mais rápidos do mundo, que chegam no máximo a 4.000 km por hora. Um documento confidencial do Comando de Defesa Aérea de junho de 1986 concluiu: os objetos produziram ecos nos radares do sistema de defesa e também nos jatos que perseguiram os OVNIs. Houve contato visual dos pilotos. Os objetos atingiram velocidades supersônicas e mostraram capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco. E a principal conclusão do relatório: os fenômenos são sólidos e refletem inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação. Não foi possível identificar a origem dos objetos. Foram esses dois ufólogos, pesquisadores de OVNIs, que conseguiram no Arquivo Nacional em Brasília a liberação gratuita dessas gravações. O fenômeno OVNI é real, existe, e o governo sabe disso, as Forças Armadas sabem disso. Essa documentação sendo exposta para o público permite que as pessoas entendam que isso não é brincadeira. Não tem como a gente falar que seriam naves extraterrestres, né? Eram objetos voadores não identificados. Não podemos dar qual a procedência deles, qual a origem. É alguma coisa inexplicável do nosso ponto de vista tecnológico à época e mesmo ainda hoje. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. O comandante Alcir da Embraer foi o primeiro a ver esses objetos luminosos quando voava de Brasília para São José dos Campos junto com o coronel Osíris. Como é que foi isso? Isso era uma estrela bem luminosa, de cor alaranjada, avermelhada, parecida assim. Quando então nós informamos ao controle de São José dos Campos que iríamos prosseguir em direção a esse objeto, sei lá, ou essa luz. E essa luz simplesmente desapareceu, como se fosse uma luz que estivesse apagada. Tem ideia da velocidade desse ponto de luz, já que o senhor estava se aproximando e ele se distanciando? Estava acima de 1.000 km por hora, porque naquele momento eu estava aproximadamente 1.000 km por hora. O senhor tem ideia do que poderia ser isso? Infelizmente não. Um ponto de luz, porque nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. Capitão, chegou a se falar em uma certa perseguição desses pontos luminosos à sua aeronave. Como é que foi isso? Bom, quando eu estava me dirigindo para a área de busca, São José dos Campos, eu fui recebendo informações do radar de que haviam de 6 a 8 pontos luminosos na minha frente, aproximadamente a 18 milhas. E a noite estava completamente clara e eu não via nada. E o controle foi me informando que a distância está diminuindo, que ele estava se aproximando. Não, medo não, eu senti muita curiosidade. Talvez eu diria que não senti medo porque eu não via, estava visual. Então realmente eu não estava vendo nada. Então eu acho que eu não tive a sensação de medo porque eu não estava vendo nada me ameaçando ali. Estamos transcrevendo todas as fitas de comunicações entre os pilotos e entre os controladores da área de Brasília, da área de São Paulo e de Anápolis, e posteriormente poderemos chegar a uma conclusão se seria ou não um tráfego classificado dentro dos critérios de defesa aérea. Na verdade, esta semana no Brasil foi muito rica no aparecimento dos objetos voadores não identificados. E não foram só os oficiais da Força Aérea que viram, não. Este aqui foi registrado pelo cinegrafista amador Flávio Ferreira da Rocha. Ele filmou um OVNI na zona oeste do Rio. Estes pontos luminosos não identificados foram vistos sexta-feira em São Paulo, capital, e no interior do estado. O cinegrafista João Batista Siqueira, da TV Cultura de Maringá, Paraná, fez estas imagens do objeto não identificado quinta-feira à noite. O comandante Otto garante que ele também viu um objeto voador não identificado. Comandante, como é que era esse objeto? Bom, era semelhante a uma bolinha de ping-pong. Parecia que ele tinha uma luz própria, porque não é como as estrelas. As estrelas têm assim umas pontas, uns raios. E esse objeto não, era um círculo. Comparando com a estrela d'alva, ele era bem maior. Eu nunca vi uma estrela tão bonita, né? Até o ministro da Nova República, Celso Furtado, da Cultura, admitiu esta semana já ter visto um objeto voador não identificado. Um objeto que estabilizava-se no ar, no céu, era noitinha já, com uma luz que era intensa, mas não era uma luz de holofote, era uma luz meio opaca, e que se deslocava horizontalmente e de forma abrupta e parava.
O caso do OVNI visto pelo comandante Brito em 82 ficou famoso porque não só ele, mas toda a tripulação e os 150 passageiros do avião puderam ver o OVNI. Ele avisou aos passageiros que havia um OVNI e todo mundo que quis pôde ver. O senhor acha que tem alguma relação esse caso dessa semana com o que vocês viram em 82? Certamente que sim. Eu acredito que essa posição tomada pelo ministro em ter informado ou ter admitido publicamente que tal fenômeno ocorreu nas telas do Sindata, para nós apenas uma comprovação do que o que nós vimos naquela época não se tratava de ponto aleatório, não. Se fosse a informação dada pelo radar, no momento após a nossa informação, ou seja, a informação que ele nos deu em cima de Belo Horizonte, com relação à aproximação do OVNI, teria sido desconsiderada posteriormente como não foi. O senhor diria então que foi um avanço na posição? Eu achei que foi um avanço sensacional. Como eu disse, fiquei imensamente satisfeito em saber que o momento atual que estamos vivendo, um clima de intensa moralidade, está se processando inclusive na liberdade da informação e no pronunciamento da verdade. Os OVNIs já apareceram no mundo inteiro de várias formas, como um prato, em forma de charuto, com formato de lâmina e na forma de disco mesmo, a mais comum e popular. Desta vez, a forma registrada pelo sistema de radar do Sindacta, Centro de Defesa e Controle do Tráfego Aéreo, e vista pelas testemunhas, foi a de bolas de luz, maiores do que Vênus. O aparecimento dessas bolas de luz nos céus do Brasil e o reconhecimento oficial do Ministério da Aeronáutica provocou uma polêmica entre cientistas, físicos, engenheiros e matemáticos e os estudiosos dos discos voadores. Qual a importância desse acontecimento? Por um lado, importância, digamos assim, política. A atitude de um ministro de Estado de alta responsabilidade, como é o ministro da Aeronáutica, responsável pela segurança de todos os que voam, de todos os aviões e aparelhos que saem e que entram no espaço aéreo brasileiro, com esta abertura maravilhosa em que ele admite que existem fenômenos sólidos que o radar registrou. Dezenas de radares registraram ao mesmo tempo. Isso é um testemunho mais sério do que 30 fotografias, porque fotografia, filmes, videotapes podem ser trucados, mas radarização, como se diz na técnica de objetos, assim, é praticamente impossível. O caso dos objetos voadores não identificados que apareceram esta semana nos céus do Brasil, na região de São José dos Campos, pode ser comparado a um incidente ocorrido há 34 anos na capital dos Estados Unidos e que é conhecido como a Noite dos OVNIs sobre Washington. Na noite de 26 para 27 de junho de 1952, os radares da base aérea de Andrews e do Aeroporto Nacional começaram a mostrar que objetos voadores não identificados estavam se aproximando de Washington. A Força Aérea imediatamente despachou vários aviões para interceptar os OVNIs. Mas, de repente, aconteceu uma coisa estranha. Os radares pararam de funcionar e os objetos desapareceram. Este incidente levou o governo americano a fazer uma investigação de 7 anos sobre os objetos voadores não identificados, que foi codificada de Livro Azul, ou Blue Book, e que até hoje está à disposição dos interessados em microfilme no Pentágono. Depois de analisar cientificamente a Noite dos OVNIs sobre Washington e cerca de 10 mil outros casos dos chamados discos voadores, o governo americano deu a investigação por encerrada, concluindo que tinha gasto tempo e dinheiro a troco de nada. Muita gente até hoje não entende o que aconteceu em Washington em 1952. E certamente muita gente não vai entender o que aconteceu esta semana nos céus do Brasil, na região de São José dos Campos. O ministro Moreira Lima, da Aeronáutica, garante que a população vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu na noite de segunda e madrugada de terça-feira desta semana. É só esperar o resultado das investigações que as autoridades militares estão fazendo. Pesquisadores civis sempre afirmaram que os militares sabem muito sobre OVNIs, mas escondem essas informações do público. Isso é verdade ou fantasia? Novembro de 54. O
Coronel Adil Oliveira, chefe do Serviço de Informações do Estado-Maior da Aeronáutica, declara em palestra promovida pela Escola Superior de Guerra: os governos devem investigar o fenômeno OVNI cuidadosamente. Maio de 86. O ministro da Aeronáutica, brigadeiro Otávio Moreira Lima, chama a imprensa para afirmar: todo o sistema de defesa aérea nacional tinha sido posto em alerta por causa do aparecimento de 21 OVNIs sobre o céu de São Paulo. Os objetos foram detectados no radar, vistos e perseguidos por caças F-5, mas se afastavam a velocidades impressionantes. O brigadeiro Moreira Lima prometeu um relatório oficial que jamais foi divulgado. Sabe que essas coisas elas começam a ser divulgadas de uma forma que possa causar, assim, talvez preocupação e às vezes até pânico, né? Então, o cuidado que se tem é de não se divulgar nada que nós não possamos explicar. O capitão da reserva Basílio Baranoff, que hoje trabalha no Instituto de Aeronáutica e Espaço em São José dos Campos, fez uma extensa pesquisa não oficial sobre os incidentes daquela noite. O documento afirma que os sistemas de radar da aeronáutica detectaram OVNIs em várias ocasiões durante aquele ano. Ele garante que as Forças Armadas levam o assunto muito a sério e revela que, em 69, o comandante da 4ª Zona Aérea, brigadeiro José Vaz da Silva, morto há 3 anos, criou o CIOANI, Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Documentos confidenciais mostram que o CIOANI tinha uma organização bem sofisticada. Essa organização previa laboratórios, que era o LIOANI, de pesquisa, né, para efetuar realmente pesquisas científicas a respeito desses objetos. De 69 a 72, o CIOANI publicou boletins reservados contendo dezenas de relatos de aparições de OVNIs. Pela natureza da organização militar, ela tem o aspecto estratégico, né, da segurança nacional, e também ela tem interesse de saber do que se trata, quer dizer, o que são esses objetos voadores não identificados. O presidente do Instituto de Pesquisas de Fenômenos Aeroespaciais, Claudeir Covo, conseguiu outro documento confidencial das mãos de um informante militar. São procedimentos que devem ser adotados sempre que pilotos da aeronáutica ou civis relatarem o avistamento de um OVNI. O artigo 4.7 é claro: havendo telefonemas de jornalistas ou curiosos solicitando informações, responder que não está autorizado a fornecê-las. É muito importante as informações que recebemos extraoficialmente dos militares, porque eles confirmam que realmente o fenômeno existe, que está ocorrendo. O maior caçador brasileiro de documentos oficiais sobre OVNIs é o editor da revista UFO, Ademar Gevaer. Ele mostra as conclusões de um projeto secreto conduzido pela aeronáutica em 77, na Amazônia, e batizado com o sugestivo nome de Operação Prato. A Força Aérea Brasileira foi tocada para o local para fazer coleta de informação de ocorrências ufológicas que são relatadas pelos ribeirinhos, pelos nativos do local. Quando pediu autorização para publicar os documentos, Gevaer recebeu do comando do Estado-Maior da Aeronáutica a seguinte resposta: a documentação é sigilosa e deve ser evitada sua divulgação à imprensa de forma a evitar embaraços desnecessários. O fotógrafo Almiro Baraúna conhece bem o sigilo imposto pelos militares ao assunto OVNI. Em janeiro de 58, participando de uma missão científica a bordo do navio Almirante Saldanha, da Marinha, fotografou um enorme disco voador sobre a ilha de Trindade. Os oficiais teriam pedido que Baraúna não divulgasse as fotos. Eles me explicaram o seguinte: é que esse negócio for muito divulgado, pode causar pânico na população. O fotógrafo conta também que dias depois foi entrevistado em dependências do Serviço Secreto da Marinha.
tem uma sala, assim, uma instalação parecendo com cofre de banco. Aquelas gavetas. Eu vi em cima da mesa, uma mesa grande, uma série enorme de fotografias de disco, todo tipo efetivo. Um oficial da aeronáutica, que não pode ser identificado, entregou ao Fantástico a gravação de um diálogo entre operadores do Sintacta em Brasília e 2 pilotos civis no momento em que estariam sendo seguidos por discos voadores. Brasília ao Transbrasil. Na sua escuta, prossiga. Ele, inclusive, agora está mais próximo da gente, está numa velocidade violenta. Ele está aqui à nossa direita. Já contato visual com alguma forma de aeronave? Não, negativo, porque a luz é muito violenta. Ela está realmente e aparentemente nos seguindo. É como se estivesse fazendo um voo de esquadrilha conosco. Para a sua informação, temos outra aeronave, outro alvo à nossa esquerda também. De fato, estamos verificando 2 alvos. São 2 alvos que estamos verificando no nosso scope aqui. Scope é a tela do radar. Seriam aeronaves com cores diferentes. Abaixo é vermelha e acima é branca. Positivo, estamos cientes. O mais recente caso a chamar a atenção das autoridades ocorreu no Rio Grande do Sul, com o empresário e piloto Haroldo Westendorf. Ele conta que em outubro do ano passado, quando sobrevoava a Lagoa dos Patos, avistou um objeto desconhecido que girava lentamente sobre seu próprio eixo. Segundo os cálculos do piloto, o objeto teria uns 70 metros de altura e uma base com aproximadamente 100 metros de diâmetro. Uma espécie de cúpula se abriu na parte de cima. Dela saiu um disco voador na vertical e disparou em altíssima velocidade. O piloto começou uma aproximação para tentar ver alguma coisa através da parte que se abriu no OVNI. Mas de lá saíram ondas ou raios avermelhados, o que assustou o empresário. Logo depois, o objeto disparou na vertical. O que torna o relato ainda mais misterioso é que um operador da Infraero, alertado pelo rádio, também viu o tal objeto. Daqui, do aeroporto, estava sendo um objeto na forma de triângulo com vértice superior arredondado. E uns 10 ou 15 minutos depois, esse objeto sumiu na vertical. Procurado pelo Fantástico, o Ministério da Aeronáutica enviou fax dizendo que não se pronuncia sobre o assunto OVNI. Mas, se o ex-ministro Celso Furtado estiver certo, temos um presidente que já viu um disco voador. Aconteceu em Fortaleza, em 79. Dona Ruth Cardoso também estava lá. Todos testemunhamos que esse objeto era realmente estranho no sentido de que ninguém teve uma explicação para o fato. Era um objeto com uma luz intensa, mas não muito irradiante. E que eu pensei que fosse um helicóptero. Mas ele se deslocou verticalmente e de forma brusca, em seguida horizontalmente. Hoje, o presidente Fernando Henrique não quer falar sobre o episódio. Em São Paulo, o comandante e alguns passageiros confirmaram. Um estranho objeto voador acompanhou o voo 169 da VASP. O avião estava praticamente cheio. Mais de 150 passageiros. Depois de 1 hora e 22 minutos de voo, eles sobrevoavam o interior da Bahia, mais ou menos na região de Bom Jesus da Lapa, no sul do estado. Foi aí que o comandante Gerson viu os primeiros sinais estranhos. O Boeing da VASP estava a 9.400 metros de altura, voando a mais de 900 km por hora. De repente, o comandante Gerson de Brito, homem de 45 anos de idade e 30 de aviação, afirma ter visto uma luz estranha do lado esquerdo do avião. Ele diz que se tratava de um objeto voador não identificado. Não foi a primeira vez que ele passou por essa experiência, então resolveu descrevê-la para os passageiros. Ele conta uma luz muito forte, que se aproximava e se afastava do avião, alternando as cores, laranja, branco, azul e vermelho, como mostra esta ilustração, baseada na descrição do comandante e de passageiros. Eu observei muito nítido aquelas pontas, 5 pontas mesmo, pontiagudos, e uma
uma metade assim de uma argola, de um aro. A luz era muito forte? Era bastante forte, um azul assim claro, um azul de branco, sabe como aquelas lâmpadas de mercúrio. Eles dizem que o objeto acompanhou o voo durante 1 hora e 22 minutos, até 3 minutos antes do pouso no Rio de Janeiro. O comandante Brito afirma que o objeto foi visto também por um avião da Transbrasil e outro das aerolíneas argentinas. O radar do Ministério da Aeronáutica, que controla todo o espaço aéreo brasileiro, também registrou o objeto, segundo o comandante, a 14 quilômetros de distância da asa esquerda do avião. Eu sinalizei várias vezes os faróis da aeronave, os faróis de asa, para ver uma resposta, talvez, por parte deles. Apenas o que eu pude identificar como uma resposta foi a aproximação bem acentuada da aeronave, a ponto do radar de Brasília ter detectado esse objeto a 8 milhas do nosso avião. Imagem que já está intrigando, começou a circular nesse momento nas redes sociais. Pode soltar o vídeo já, por favor. Essa é a imagem, repara. Essa é a imagem gravada no voo entre São Paulo e Rio de Janeiro no fim da semana passada. Um objeto voador que intrigou o piloto do avião, que imediatamente perguntou para a torre de controle, repara, parece um papel colorido. Deixa eu ouvir o que ele fala. Abre o áudio. Campinas, a gente está vendo um objeto que não identificado acompanhando nossa aeronave. Vocês podem ver aqui como está no radar. O radar é aqui, né? Não posso no radar. Olha só, ele vai consultando o radar e o radar não mostra nada no caminho, mas na frente deles tem esse objeto que aparece. Olha o comandante. Não parece ser uma estrela, parece ser uma coisa realmente que nós não estamos identificando. Aí foi observado agora no controle Rio, falou que não tem nenhum tráfego nessa região. É estranho, mas é um fenômeno bonito, né? Você tá vendo o piloto falou? Que não é estrela, perguntou pro controle do Rio de Janeiro, disseram que também não sabem o que é que tá na frente do avião. Olha o copiloto. Vem pra mim, por favor, agora. Você imagina o susto. Foram cerca de 25 minutos esse objeto acompanhando a aeronave. E nem o controlador sabia dizer o que era, nem o piloto, que pela idade tem uma certa experiência, o copiloto e o cantor e ator Rodrigo Andrade, que estavam a bordo, souberam dizer o que era. Tem muito mais mistério do que a gente imagina. Daqui a pouco no site do r7.com/Cidade Alerta, você pode ver a imagem em detalhes e tirar as suas conclusões. Caraca! Putz, que zebra! Oito anos atrás, um oficial da aeronáutica que pediu para não ser identificado entregou aos repórteres do Fantástico uma gravação capaz de impressionar mesmo aqueles que não acreditam em discos voadores. São diálogos entre os operadores do Sintacta em Brasília e 2 pilotos da aviação civil, no exato momento em que estariam sendo perseguidos por supostos objetos voadores não identificados. O primeiro piloto era da Transbrasil, uma companhia que não existe mais. Ouça o que ele diz pelo rádio. Brasília ao Transbrasil. Na sua escuta, prossiga. Ele, inclusive, agora está mais próximo da gente, está numa velocidade violenta. Ele está aqui à nossa direita. Já contato visual com alguma forma de aeronave? Não, negativo, porque a luz é muito violenta. Minutos depois, outro piloto que voava na mesma área relata. Também está sendo perseguido por OVNIs. Ela está realmente, aparentemente, nos seguindo. É como se estivesse fazendo um voo de esquadrilha conosco. Para a sua informação, temos outra aeronave, outro alvo à nossa esquerda também. De fato, estamos verificando 2 alvos. São 2 alvos que estamos verificando no nosso scope aqui. Scope é a tela do radar. Seriam aeronaves com cores diferentes.
Abaixo é vermelha e acima é branca. Positivo, estamos cientes. Não se sabe se essa gravação feita em 1977 está hoje em algum arquivo militar. Mas se você quer descobrir o que as autoridades da aeronáutica sabem de fato sobre discos voadores, siga esse carro. O carro do ET atravessa Brasília. Passa pelo Congresso Nacional. O Palácio do Planalto. Aí está o carro, estacionado diante do prédio da Força Aérea Brasileira, no Ministério da Defesa. Pela primeira vez na história, uma comissão de ufólogos, gente que pesquisa histórias de discos voadores, é recebida por oficiais da Aeronáutica Brasileira. Esse é Ademar Gevaert. Foi ele que recentemente lançou a campanha UFOS, Liberdade de Informação Já. Chega de sigilo sobre UFOS, presidente. Pede a campanha. Deu certo. A aeronáutica fez o convite e agora os ufólogos vão conhecer o sistema de controle e defesa do espaço aéreo brasileiro. E talvez conseguir descobrir alguma coisa sobre o enigma dos discos voadores. Os ufólogos chegam ao SINDACTA, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. São recebidos pelo brigadeiro Teres Ribeiro, o chefe do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, que anuncia: o comando determinou que as informações sobre OVNIs fossem liberadas. Ele determinou que tudo que nós temos fosse aberto. Mas antes, todos vão à estação meteorológica, de onde são lançados balões sondas que transmitem às telas dos computadores informações como pressão, temperatura do ar, umidade. Todos os dias, em dezenas de estações espalhadas no país, a aeronáutica lança 90 balões como este. E, algumas vezes, eles são confundidos com OVNIs. E depois cai de paraquedas. Qual é a altura que ele atinge? 20 quilômetros. Centro de Controle de Área de Brasília. Aqui se trabalha para garantir a segurança dos voos. Os aviões em trânsito são indicados nas telas dos radares por esses códigos em laranja, chamados etiquetas. Por exemplo, isso aqui fica Palmas do Tocantins, né? Já aqui é São Paulo. Então, se eu ver que é uma área bem abrangente. Aqui está Vitória do Espírito Santo, o Rio de Janeiro, Cuiabá está logo aqui em cima e Brasília e Anápolis aqui. Se um OVNI surgisse agora no céu, como ele apareceria nesta tela? Ele apareceria como um avião normal, porém sem a etiqueta, porque a etiqueta ela traz a informação desse código que o piloto tem. Uma imagem radar que não esteja seguindo um plano de voo, que não siga os procedimentos previstos, ela passa a ser monitorada pela Defesa Aérea. Em determinado momento, em função do seu comportamento, o piloto de caça pode vir a ser acionado. Se porventura ele apenas visualiza uma luz, para o piloto de caça, a missão dele é defender o espaço aéreo. Se aquela luz, por exemplo, ela desaparece de uma hora para outra, deixou de ser não é nenhuma ameaça, deixou de ser um tráfego desconhecido, ele passou a não existir mais. O piloto de caça retorna para sua base e a partir daí o papel da Força Aérea se encerra. Este é o formulário do Comando da Aeronáutica que os pilotos que avistam OVNIs e outras testemunhas devem preencher. Tráfego Hotel é o código que se usa na aeronáutica para designar esses casos. Houve um contato próximo? Um contato imediato com o objeto? Qual era a forma? A cor? O tamanho? A velocidade? Estava parado no ar? Voou em zigue-zague? CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Aqui raramente é permitido o ingresso de câmeras. O repórter do Fantástico entrou e viu o seguinte: sobre uma mesa na sala, que é o Centro de Decisão da Defesa Aeroespacial Brasileira, havia 3 pastas de documentos que os ufólogos puderam examinar. Na primeira pasta estava o depoimento prestado em 1954 por um comandante da Varig, Najib Ayub, que relatou ter visto um objeto voador não identificado no Rio Grande do Sul. A segunda pasta continha os relatos dos pilotos envolvidos na perseguição a 21 OVNIs sobre São Paulo, São José dos Campos e Rio de Janeiro. O episódio ocorreu em maio de 1986,
foi divulgado pelo próprio ministro da Aeronáutica, Otávio Moreira Lima, e apareceu em reportagens do Fantástico. A Defesa Aérea me solicitou naquele instante que eu fosse para cima do alvo e tentasse identificar o que era. Deram uma luz muito forte. Na terceira pasta estava o relatório do mais impressionante caso da ufologia brasileira, a Operação Prato. Uma investigação sobre OVNIs comandada em 1977 no Pará por este homem, o coronel Uirangê Holanda, morto em 1997. Nós detectamos pelo menos 9 formas de objetos. Sondas, naves, forma de disco voador. Todos os relatórios eram encaminhados pelo primeiro comando a Brasília. Estas são cópias de originais que estavam na pasta da Aeronáutica. O repórter do Fantástico teve acesso à sala do Condabra, onde estão todos os arquivos secretos a respeito de OVNIs. Eles são guardados no armário de metal, nas últimas 2 gavetas, e organizados em pastas, uma para cada ano, desde 1954. Segundo um regulamento da Aeronáutica, os documentos receberam a classificação de confidenciais e ainda não podem ser abertos ao público. A gente verifica o acontecido através dos relatos e das coisas que os nossos radares plotam e se junta tudo numa pasta só e faz a leitura e não se chega a uma conclusão, não se chega a ter uma investigação completa, porque nós não temos, acreditamos nós, capacidade técnica, científica para chegar a uma conclusão a respeito de uma coisa que não se conhece aprofundadamente. A campanha continua, não encerrou-se por aqui. Nós tivemos hoje apenas um momento mais emocionante, vamos dizer assim, desse processo. Foi quando a Aeronáutica nos recebeu e mostrou, olha, vocês estão no caminho certo, existem os registros, eles estão aqui, vocês podem vê-los. Nós aguardamos agora que vocês tomem as medidas certas, dentro da lei, para que vocês possam ter acesso efetivo a esses documentos. A luz amarela muito forte. Esse homem comandou por 2 anos o Condabra, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Por 4 anos ficou à frente do alto comando da Força Aérea. Hoje na reserva, o brigadeiro José Carlos Pereira ajudou a Comissão Brasileira de Ufólogos a pressionar o governo para liberar os documentos. Por que durante tanto tempo essas informações ficaram sob sigilo? Olha, isso nós temos que voltar após a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, onde toda e qualquer aparição, qualquer fenômeno estranho que acontecesse no planeta, sempre era visto como uma arma secreta soviética, uma arma secreta americana. Mas existe a noção de que durante muito tempo a aeronáutica tentou esconder informação sobre ufologia, sobre objetos voadores não identificados. O senhor sabe disso? Sei, claro, e o mundo todo fazia isso. E o senhor tentou esconder? Tentei não, eu escondi. Por quê? Porque era necessária a segurança nacional que isso fosse mantido escondido. Esses arquivos revelam que o espaço aéreo brasileiro foi visitado por seres extraterrestres nesse período? Esses arquivos revelam a presença de objetos. A afirmação de serem extraterrestres é uma afirmação complexa, mas revelam que objetos não identificados circularam no espaço aéreo brasileiro. Objetos não identificados. O senhor confirma que a Operação Prato existiu? Claro que existiu. O senhor conheceu bem o comandante Uirangê Holanda? Conheci. Em 1997, apenas 3 meses depois de dar esta entrevista, o coronel Holanda foi encontrado morto em sua casa. A polícia tratou o caso como suicídio. O senhor acha que ele pode ter sido vítima do fenômeno que ele testemunhou? Diretamente não, mas talvez um efeito catalisador, sim. Não é uma espécie de gota d'água, certo? Talvez por ele não ter conseguido obter a explicação daquilo,
eu falei, um obcecado pela perfeição, por chegar ao fim da missão. Não é? Não tinha essa obsessão. Se eu recebi uma missão, eu tenho que chegar ao fim dela. Isso pode ter sido, não posso te afirmar isso, mas um feeling diz que isso pode ter agravado, um quadro já tumultuado. A Operação Prato foi o primeiro caso do mundo que se tem conhecimento de um evento ufológico que sofreu uma intervenção militar. E esse caso aconteceu bem aqui, no Brasil. Em 1977, começou uma investigação militar realizada pela Aeronáutica Brasileira sediada em Belém. Entre os meses de outubro e dezembro, para investigar o aparecimento de objetos voadores não identificados nos municípios de Vigia, Colares e Santo Antônio do Tauá. Foram mais de 280 registros visuais e mais de 100 pessoas que tiveram contato direto com o objeto luminoso em 3 cidades dentro do estado do Pará. Os eventos tomaram tamanha proporção que se tornou uma questão de segurança nacional. No dia 25 de abril de 1977, 4 homens se dirigiam à Ilha dos Caranguejos de barco para coleta de madeira. Mas, por conta da força das marés, eles resolveram dormir para esperar que se acalmassem. Às 5 da manhã, um dos homens, chamado Apolinário, acordou e logo percebeu que tinha algo muito errado. 2 dos seus amigos estavam em um estado de choque e apresentavam queimaduras no peito de 2º grau, e o terceiro estava morto. Ninguém nunca se lembrou dos acontecimentos daquela madrugada. Depois de algumas sessões de hipnose regressiva, um deles se lembrou apenas de ver uma luz, um fogo, vindo do céu e desmaiando logo em seguida. O IML do Maranhão constou que a morte de um dos pescadores foi causada por hipertensão, por conta do choque emocional. E esse era apenas o começo de um dos casos mais misteriosos do Brasil. Vários relatos começaram a surgir, vários registros visuais, contatos diretos e muitos feridos de diferentes localidades. A maioria dos casos foram registrados em pequenos municípios e regiões afastadas. A maioria da população era humilde e contava com poucos recursos de comunicação. Só que, ainda assim, vários registros idênticos continuavam aparecendo. Pessoas vinham de pequenos povoados a 100 quilômetros de Colares com os mesmos sintomas e relatos. Então, certamente, esse não era um caso de fofoca ou histeria coletiva. Todos os corpos que tiveram contato com a luz foi realizado um registro de corpo de delito no IML da região. Havia queimaduras reais, idênticas e uma história muito sombria por trás de tudo isso. O comandante da missão secreta era o coronel da aeronáutica, conhecido como Holanda. Depois de 20 anos do final da operação, ele resolveu gravar uma entrevista à Rede Globo, contando os detalhes de tudo o que aconteceu na ação. Começando pelas vítimas, Holanda descreve que a maioria eram mulheres. A luz incendia principalmente no seio esquerdo e as queimaduras eram como linhas retas e largas na vertical em todas as vítimas. Sem exceção, haviam 2 orifícios paralelos e estufados, como se 2 agulhas tivessem entrado e saído com muita força do corpo das vítimas. Normalmente, as queimaduras de uma pessoa levam 96 horas para começar a necrosar. No caso das vítimas do fenômeno, elas começaram a necrosar de imediato. A população ribeirinha de Colares apelidou a luz de chupa-chupa, fazendo a menção a algo que sugava o sangue das vítimas. Dezenas de famílias deixaram a cidade com medo dos fenômenos. Das autoridades no local, permaneceram somente a médica, o prefeito e o padre de Colares. Nesse meio tempo, o caso já chamou a atenção da Segurança Nacional, que enviou a aeronáutica para verificar a ocorrência. A equipe era grande e contava até mesmo com psicólogos que vieram para tentar auxiliar a população. No início, os militares acreditavam que todo o caso não se passava de uma alucinação, de uma histeria da população.
Desse modo, eles instalaram algumas bases nos locais de maior ocorrência para poder observar o fenômeno. Não demorou muito para descartarem a hipótese de histeria. Os eventos logo começaram a aparecer na frente dos membros do exército, que logo inseriram armamento antiaéreo nas bases. O capitão Holanda, que era até então um homem cético, passou a acreditar veemente no que estava acontecendo bem ali, na frente dos seus olhos. Toda a operação foi documentada. Existem mais de 1.500 fotografias, 4 filmes, sendo que um deles era da Força Aérea, e todos os documentos tinham um extremo rigor militar, com tudo documentado, dentre imagens, desenhos, testemunhos e relatos, tanto de pessoas da região quanto dos próprios militares. E em dezembro de 1977, a Aeronáutica anunciou ao capitão Holanda o fim da Operação Prato, com o simples dizer de que eles não estavam mais interessados. Depois disso, o exército apreendeu todos os registros oficiais da operação. E essa história veio à tona somente 20 anos depois do ocorrido em 1997, quando os ufólogos perguntaram a Holanda o motivo da entrevista. Ele disse somente que, se ele morresse, ele não iria querer morrer com essas informações. O que ele disse era tanto verdade que somente 2 meses depois da entrevista, ele cometeu suicídio. Muitos alegaram que Holanda já vinha sofrendo de um quadro de depressão grave desde o fim da operação. Já os parceiros dele, que fizeram parte da missão, acreditam que ele não faria isso. Holanda teria realmente se suicidado? Ou sendo forçado a isso? Nos seus depoimentos, mesmo depois do fim da operação, o comandante continuou tendo contato com seres de luz. Eles nunca foram embora. Em maio de 2005, ufólogos de todo o mundo vieram para o Brasil para solicitar os documentos secretos da Operação Prato, mas a Aeronáutica negou o pedido e sempre tratou de maneira ríspida o ocorrido como se nunca tivesse acontecido. É possível ver alguns relatos da população ribeirinha e humilde que tiveram um contato com o ser de luz. Embora a Aeronáutica negue qualquer tipo de envolvimento na operação, alguns documentos vazaram e foram publicados em uma revista chamada UFO Documento. Alguns jornais da época também faziam menções do ocorrido. A maioria deles está localizada no acervo da Biblioteca Pública de Belém. Dentro deles estavam vários relatos, observações, análises e desenhos dos fenômenos. Nos documentos estão registrados 130 testemunhos oficiais do Exército e 280 testemunhos da população em geral, de pessoas que vieram e tiveram contato com o chupa-chupa. Mas ainda faltam grande parte dos registros. Até hoje, a Aeronáutica nunca liberou qualquer tipo de prova visual, nenhuma das fotos ou vídeos da operação. Em 1978, os incidentes foram diminuindo, até não ter mais nenhuma pessoa que teve contato mais recente. Embora a população parou de ter contato com o ser de luz, eles continuaram lá, no céu. Vários relatos atuais dizem que eles continuam aparecendo até hoje, mesmo sem ter relatos atuais de pessoas que foram machucadas pelo chupa-chupa. Ou pelo menos que nós temos conhecimento. Esse foi um dos casos mais fascinantes da ufologia mundial. Se aqui eles tentam esconder com tudo que podem, imagina nos outros lugares do mundo que não temos contato. Objetos voadores não identificados são sempre fascinantes. Seriam seres de outro planeta? Se for, o que eles estariam fazendo aqui? O que eles estavam fazendo com os corpos da população ribeirinha? Se não forem seres de outro planeta, seria alguma arma ultra secreta em teste? Seria o governo brasileiro ou de algum outro governo fazendo testes por aqui? Que existem OVNIs, todos nós sabemos. É possível ignorar tamanhos registros tanto aqui quanto em todo o mundo. Sempre ouvimos histórias, vídeos, fotos, relatos. Parece que estamos tão próximos de descobrir algo e ao mesmo tempo tão longes. O que seriam esses fenômenos? Se forem extraterrestres, o que eles estariam querendo conosco? Seria a Operação Prato a maior operação do mundo? Ou será que é porque nós não conhecemos outras operações?
São muitas perguntas para poucas respostas, mas uma coisa é certa: tem algo acontecendo e está muito além do nosso conhecimento. Hay una polémica por esto. Algunos hablan de un misil y otros tienen la tesis de que es un ovni. La secuencia muestra una sorpresa adicional que provocó que expertos aseguraran que el accidente se produjo luego que un ovni o un misil rozara levemente contra una de las alas del caza. En esta imagen se aprecia como un objeto alargado pasa por debajo de la aeronave en dirección contraria y a una velocidad similar, lo cual, según los expertos, pudo haber causado una alteración de la carga aerodinámica que provocó que los pilotos perdieran el control. Aunque algunos expertos aseguran que se trata de un misil tierra-aire, para otros no cabe duda que se trata de un tipo de ovni conocido como tabaco, que pasó inadvertidamente sobre el lugar. En esta otra imagen, cuando ya el avión viene en franca picada, otro objeto similar pasa cerca suyo, en la misma dirección y con la misma velocidad del primero, aumentando el misterio sobre su origen. Por ahora, los dos pilotos que sobrevivieron al eyectarse del avión son los únicos que pueden aclarar la verdad sobre si hubo ovnis en el cielo ucraniano ese día, versión que parece confirmarse ante la decisión de sus superiores de separarlos totalmente, luego que se conoció el nuevo video del accidente. Ilha da Fumaça preparam o próximo show, o 1000º com o Tucano T-27. Sábado, Santos, litoral de São Paulo. Às 5 da tarde, o esquadrão de demonstração aérea se exibe para a multidão na praia. 5 para as 6, o capitão Barreto começa a última manobra. De repente, a asa direita se desprende e cai. O piloto consegue desviar o avião na direção do mar e aciona a cadeira ejetável, apenas 3 segundos antes do avião se espatifar. Eduardo Santiago, de 16 anos, foi atingido pela asa e morreu. Os peritos da aeronáutica não sabem como explicar o acidente. Os aviões Tucano da Esquadrilha da Fumaça são reforçados para suportar as manobras. A manutenção é quase obsessiva. E no momento em que a asa se soltou, o capitão Barreto estava começando a subir. A pressão sobre o aparelho era de 3 vezes a força da gravidade. O Tucano suporta até 11 vezes a força da gravidade. Foi um acidente inédito em 44 anos de Esquadrilha da Fumaça. Agora repare. 5 segundos antes do acidente, um objeto voador não identificado passa pelo Tucano em altíssima velocidade. Será que esse estranho objeto tem algo a ver com o acidente? O capitão Barreto está hoje na base aérea de Fortaleza. A convite do Fantástico, ele assistiu às imagens em que aparece o suposto OVNI. Durante o voo, eu realmente não observei isso aí. Na sua opinião, o que seria esse objeto? É um mistério. Eu realmente não consigo explicar. A velocidade que ele passa é uma velocidade muito alta. E interessante também o tamanho dele. É um tamanho pequeno, né? Em relação ao todo da aeronave, que a gente pode observar, o comprimento da aeronave são 10 metros de comprimento. O objeto, ele, se comparado ao tamanho da aeronave, é bastante pequeno mesmo. O capitão Barreto diz que em 17 anos de carreira nunca tinha visto nada parecido com isso. É realmente um mistério, né? A ser estudado também, quem sabe. O ufólogo cearense Reginaldo de Ataíde, que há 36 anos pesquisa os chamados OVNIs, processou as imagens do objeto no computador. Trata-se realmente de alguma coisa metálica, reflete a luz do sol exatamente como um avião, desenvolve a velocidade 3 a 4 ou 5 vezes maior do que do avião, deveria medir aproximadamente 90 centímetros a 1 metro de diâmetro e objetivava realmente passar muito perto do avião. Pela avaliação do ufólogo, o estranho objeto deveria estar a uma velocidade entre 1.200 e 1.500 km por hora. Passou aproximadamente 2 metros da asa e depois seguiu em frente, desaparecendo no espaço. O pesquisador acredita que o acidente pode ter sido causado pelo campo magnético ao redor do objeto.
Um campo magnético na situação daquela ali, não sei até que ponto ele influenciaria na estrutura da aeronave a ponto de quebrá-la. É difícil de se julgar e de se avaliar. Nos arquivos dos ufólogos há dezenas de imagens de supostos OVNIs flagrados perto de aviões. Em junho de 76 foram feitas estas cenas. Um pequeno objeto acompanha o Concorde. Em setembro de 93, Alejandro Leal filmava a evolução de helicópteros durante uma parada militar na Cidade do México e fez este registro. A maioria dessas imagens foi conseguida por acaso. O laudo oficial sobre o acidente com o Tucano ainda não saiu. Mas o capitão Siqueira, coordenador da Esquadrilha da Fumaça, diz que houve fadiga no material das ferragens de suporte. Todos os aviões da frota receberam reforços e já voltaram a fazer voos de treinamento. Com relação à imagem do estranho objeto que aparece perto do Tucano, o capitão Siqueira foi seco. Não tenho elementos para falar sobre isso. Em uma tranquila manhã de 1996, Haroldo realizava um voo de rotina a bordo de seu avião particular. Estava prestes a voar perto de um dos objetos mais estranhos jamais vistos na região. Tendo sido piloto de acrobacias, não hesitou em fazer manobras arriscadas para se aproximar e examinar o OVNI. Decolei de Porto Alegre exatamente às 8h30 da manhã, no sábado. O dia estava praticamente bom, uma visibilidade boa. O teto aproximadamente tinha uma camada de nuvens esparsas, aproximadamente a 7.000 pés. Eu vinha a 5.500 pés. E nessa altitude eu vinha no padrão do voo controlado pelo controle de tráfego aéreo brasileiro, que é o controle Centro Curitiba. Foi um dia totalmente diferente. E nós estávamos todos juntos, porque na época o controle de tráfego ficava dentro do prédio do aeroporto, na parte baixa, nós ainda não tínhamos aquela torre ali. E estávamos ali conversando, era uma manhã muito bonita, um céu claro. Ao me aproximar de Pelotas, ao fazer o procedimento para a cidade do Capão do Leão, eu avistei à minha esquerda, quando estava chegando na cidade, um objeto estranho sobre a Lagoa dos Patos. Comuniquei à torre, perguntei à torre, vocês estão vendo o que eu estou vendo? O aeroporto de Pelotas não possuía um radar capaz de detectar a presença de um objeto estranho. E nós conversando, de repente, nós olhamos em direção à lagoa. O que visualizamos nos deixou um pouco impressionados. Porque era uma sombra muito grande. Não temos detalhes, maiores detalhes, digamos assim, do que poderia ser, mas era algo notadamente muito grande, creio que mais ou menos, aproximadamente o tamanho de um estádio de futebol. Eles puderam ver o objeto do chão, apesar de estarem longe do aeroporto. Nos aeroportos são obrigados a ter uns binóculos de grande visão distante. Então o controlador de voo, na época, pegou o binóculo e disse, o que é aquilo?
Eu me desloquei até o local para verificar o que era. Chegando próximo ao objeto, eu me deparei com um objeto como piloto, já tinha praticamente 20 anos de voo. Um objeto totalmente estranho, totalmente anormal do que eu estava acostumado a visualizar. Comuniquei ao pessoal da Torres: vocês estão vendo o que eu estou vendo? Eu falei: sim, o que é isso, Haroldo? Eu não sei, eu vou olhar. O que a gente pode dizer que nós notamos de diferente é que ela era, além do tamanho descomunal que nós podíamos ver dali, ela tinha uma a formação dela era como se fosse uma pirâmide. Haroldo decidiu se aproximar do objeto para examiná-lo. Seu pequeno avião se dirigiu a algo desconhecido, que o superava em tamanho e, possivelmente, em tecnologia. Esse objeto estava em cima da ilha da Saragonha, onde eu cheguei próximo ao objeto, bem próximo a ele, e tive a oportunidade de ter um voo de aproximadamente 15 minutos em torno e acompanhando esse objeto que se deslocava exatamente a 5.000 pés de altura ele estava. O piloto manobrava com muito cuidado, tentando aproximar-se cada vez mais do intrigante objeto. Dei 1, 2, 3, 4, 5 voltas em torno do objeto, com o privilégio de poder ir em cima e embaixo, várias vezes acompanhando o objeto. Nesse tempo de voo, eu fiquei bastante ansioso, porque eu estava vendo um objeto que não era acostumado com a noção básica de aviação que eu aprendi. Eu me formei em 1979, eu tenho 35 anos de voo. Então, naquela época eu não estava vendo um objeto que realmente não era um objeto acostumado. Quanto mais via o objeto, mais ele confirmava que não se comparava a nada que conhecesse. É porque ele girava e tinha várias saliências, e ele não era totalmente redondo, ele era como se fosse um octógono, tinha 8 lados. E nesses lados tinha umas saliências. A cor do objeto era muito interessante, parecia um latão bronze enferrujado. Aí quando eu cheguei próximo, que aí eu tive a consciência que aquilo não era aquilo do nosso planeta. Ele queria se aproximar o máximo possível para descobrir do que se tratava. Eu tive a oportunidade de visualizar e procurar uma saída de calor, uma saída térmica. Não havia absolutamente nada. A parte de cima desse objeto era bem arredondada, como se fosse uma cúpula. Eu posso especificar exatamente a altura do objeto. Como no avião eu tenho altímetro, ele tinha exatamente 60 metros de altura. Quando eu estou completando a 5ª volta, aquela cúpula de cima abriu. Haroldo voava próximo a um objeto que tinha padrões de voo completamente incomuns e que media 60 metros de altura quando começou a mudar sua morfologia, abrindo uma espécie de comporta. O pequeno avião corria perigo, e não havia nada que o defendesse caso o objeto o atacasse. Em 5 de outubro de 1996, Haroldo fazia sozinho um voo de rotina quando viu um objeto muito estranho à sua frente. Imediatamente avisou a torre de controle, de onde puderam ver a enorme sombra que pairava sobre a região. Quando se aproximou para examiná-lo melhor, o OVNI começou a abrir uma comporta. Aí realmente eu fiquei bastante ansioso, porque eu estava vendo um objeto de grandes proporções, que depois eu fiquei sabendo que aquilo era uma nave-mãe. Lá de dentro saiu
um objeto, aí todo mundo conhece, o famoso disco voador, que o formato de 2 pratos colados, saiu parado, inclinou a 45 graus e uma velocidade fantástica. Eu calculo aproximadamente Mach 10. Haroldo não hesitou em se aproximar cada vez mais para examiná-lo. Está aberto agora. Agora eu vou olhar para dentro do objeto. Aumentei a potência do avião, ganhei velocidade, foi aproximadamente 130 nós. Quando estou ganhando velocidade para ultrapassar por cima dele, aí ele começou a girar um pouco mais rápido, e saiu da parte do meio, na parte aberta, um facho de luz bem avermelhado, por quase que bordou bem forte, assim, uma espécie de batom. Aquela luz ia espaço afora, ele girou mais rápido. Ele acelerou praticamente na mesma velocidade do objeto pequeno. E nós ficamos ali, olhando, até que, num determinado momento, foi como se num piscar de olhos, aquilo desapareceu. Estava parado, e quando nós ficamos olhando, quando de repente veio, cadê? Para onde foi? Olhamos para tudo que era lado e não vimos mais. A torre de controle perdeu totalmente o contato visual com o objeto. Haroldo teria mesmo corrido perigo de vida? Até hoje ainda é impossível explicar o que eles viram, embora todas as testemunhas fossem especialistas e treinadas em voo. Além disso, suas descrições são idênticas. Tratava-se de algum tipo de tecnologia secreta? Ou podia realmente ser uma espaçonave? O evento de 5 de outubro de 1996 coincide com muitas experiências que milhares de testemunhas relatam em todo o continente. E como em outros casos, não restam dúvidas de que algo estranho ocorreu. Embora não se possa explicar exatamente do que se tratava. Um dos maiores mistérios do mundo pode ter sido finalmente desvendado. Será? Olha, um ex-espião da inteligência americana disse que foi realmente um OVNI que caiu na cidade de Roswell, 65 anos atrás. 65 anos depois, ele resolveu falar. Não era balão meteorológico coisa nenhuma. Aquele objeto claramente veio de outro planeta. A revelação de Chase Brandon, agente aposentado da CIA, Serviço Secreto dos Estados Unidos, caiu como uma bomba na imprensa americana. Ele se refere ao objeto voador suspeito encontrado em uma fazenda de Roswell, cidade rural do estado americano do Novo México. O caso Roswell aconteceu em julho de 1947 e ficou famoso no mundo inteiro. Oficialmente, o governo anunciou que se tratava de um balão meteorológico, mas até hoje, ufólogos garantem, era sim um disco voador. Esta semana o episódio voltou a virar notícia com a declaração polêmica do ex-agente, que trabalhou na investigação do caso alguns anos depois do incidente. Chase Brandon disse estar aliviado ao dividir com o mundo esse segredo e que agora já pode morrer em paz. Para comprovar a revelação, o ex-agente disse ainda que existe uma caixa escondida em uma seção de acesso restrito no quartel-general da CIA. Dentro dela, há documentos, fotografias e algo mais sério, que ele preferiu não detalhar. In the southwest of England, just outside Somerset, there was another sighting. It was captured on videotape. Got it. Got it. Yeah, I think it's coming this way. Yeah. Yeah, I can see it. Is it? It is. That's amazing. The UFO that you saw originally was spotted approximately about 200 yards to the left of the aerial mast, and I suppose it was probably at about 500 feet up. It was very low in the sky.
And this is a radio communications tower? This is tower? radio communications. They've got 3 military masts on there. And it sends out, one is a navigational signal, which is used for aircraft. The other 2 aerials are near the top. We're not quite sure, but there is a pulsed frequency that comes from them. The actual UFO, from the time it was first seen by Rod Dickinson, who did the filming, it lasted approximately 12 minutes, so it was quite a long period of time for a daylight sighting to occur. We took this tape to be analyzed by Lucasfilm's Special Effects Division, Industrial Light and Magic, in San Rafael, California. Here we met with Bill George, an Academy Award-winning visual effects supervisor. Over the last 20 years, his special effects have been featured in films like Star Wars, The Phantom Menace. The optical zoom certainly would... He analyzed this footage to determine its authenticity. But there are several things that I see when the footage is running that tells me this was actually there when this was filmed. First of all, it's the shake. Okay. The shake. If you were to give me a background plate of just the sky and say, we want you to take this image of a flying saucer and match it in, that's something that's technically very difficult to do because you would have to match, putting the 2 elements together, you would have to match the shake. Now, certainly we have computers that can track that, but this is all over the map. A couple other cues that tell me that this is actually there when it was being filmed was that it's going in and out of focus with the background, because the camera is trying to compensate and trying to focus. It probably have some sort of autofocus. So the background is going in and out of focus along with the object. There are these dark things flying through frame, and if someone was to have to put that in there, they would have to composite it in behind the birds. It would be a technical problem. Bill George couldn't say it was a real UFO, but he could confirm for us that the object was not added in later. Given those clues, I'm convinced that this object was there when this person was taping. Rio de Janeiro para a Vitória, no Espírito Santo. São 4 bolas, ó, dá pra ver 4 bolas. Veja bem, o objeto voador brilha muito e desaparece. E cada vez que volta, parece que se multiplica. Lá no Paraná, nossa. A luz ficou no céu de Casimiro de Abreu por pelo menos 1h30. O objeto voador foi visto por dezenas de motoristas que passavam pela BR-101. Aqui que dá pra ver. Agora é outro formato agora. Oh, look at now. Who is that? Look, drop! Look! Yes! Right again, there it goes! Right again! Yo, look, it's right there! Just drop something out, Gary.